O ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, alegou motivos de saúde e faltou à audiência que teria com o Ministério Público para dar explicações sobre as movimentações apontadas pelo relatório COAF. E esse assunto do COAF tem se transformado em uma novela que Jair Bolsonaro precisa encerrar a sua participação imediatamente. E é muito fácil Bolsonaro encerrar esse assunto, pelo menos da parte dele. Basta ele comprovar que houve um empréstimo para o Fabrício Queiroz. E ele consegue comprovar mostrando transferências bancárias que somam R$40 mil para a conta de Fabrício Queiroz, ou apresentar um comprovante que houve um saque no valor de R$40 mil em data compatível. Encerra o assunto e aí vira um problema somente de Flávio Bolsonaro. Pelo menos perdem-se os anéis, mas preservam-se os dedos. E esse assunto tem causado muito desgaste político em Jair Bolsonaro. Ele é um incômodo para o governo e gera desconfiança na população. Antes mesmo de começar o mandato, Jair Bolsonaro já começa a gastar o crédito que ele tem com a população. Porque a população, principalmente seus eleitores, começam a olhar com desconfiança aquele discurso todo que foi feito por Bolsonaro durante a eleição de que ele seria o candidato antissistema, o candidato anticorrupção. E antes de começar, já existe um problema que ninguém consegue dar uma explicação. E tem causado muito incômodo. O próprio general Mourão, vice-presidente, admitiu que há um incômodo, e Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deputado federal eleito por São Paulo com uma votação muito expressiva, disse que esse assunto do COAF abala, de fato, tem abalado e abala o governo. E você consegue perceber que o governo está abalado com isso pelas respostas que têm sido dadas pelos membros do governo com relação ao relatório COAF. Enquanto o Flávio Bolsonaro deu uma resposta muito bem elaborada, quando foi perguntado recentemente sobre o COAF, dizendo que isso é um problema do assessor, é o assessor que precisa dar explicações e não ele. E foi uma boa resposta, uma resposta coerente, e essa é a linha de resposta que precisa ser seguida pelos membros do governo. Só que Eduardo Bolsonaro deu uma péssima resposta. Ele tentou justificar as ações do assessor, dizendo que não tem como você saber o que o assessor faz, seus assessores fazem a todo momento. Só que ao dar essa resposta, Eduardo Bolsonaro se transforma em petista e transforma por tabela todo o governo em petista. Porque ao dizer que não tem como saber o que o assessor faz a todo momento, que seus assessores fazem a todo momento, Flávio Bolsonaro emula a célebre frase de Lula, eu não sabia. Porque quando ele fala não tem como saber o que os assessores fazem a todo momento, ele mesmo diz, eu não sabia, eu não sei o que os meus assessores fazem. Isso é a mesma frase, só que com uma roupagem diferente. É a mesma frase que Lula usava para justificar os seus problemas, só que agora utilizando uma nova roupagem. O governo Bolsonaro começa a utilizar o eu não sabia, a desculpa do eu não sabia. E esse descompasso entre as respostas é provocado justamente por esse desgaste. O governo começa a dar sinais de cansaço por conta desse assunto do COAF. E por isso que precisa ser explicado o mais rápido possível. E existem impactos políticos e desdobramentos para os membros da alta cúpula do governo. E eu vou mostrar aqui para vocês como esse assunto impacta negativamente, mas também causa impactos positivos para algumas pessoas do governo. Mas vamos começar pelos impactos negativos. A primeira pessoa impactada negativamente por isso é Onyx Lorenzoni, que possivelmente está com seus dias contados como ministro da Casa Civil. Onyx Lorenzoni já chegou com a pecha de ser corrupto, porque ele mesmo admitiu que recebeu repasses ilegais de Caixa 2. E como a população anseia por respostas de Jair Bolsonaro precisa responder à população com comprovações de que o governo é um governo honesto, comprovando o seu discurso anticorrupção. Ele precisa dar provas disso. E é por isso que Onyx Lorenzoni ele é a saída mais fácil e mais rápida para o governo mostrar que ele é um governo que de fato vai combater a corrupção. Ao sacrificar o Onyx Lorenzoni, ou seja, ao cortar o Onyx Lorenzoni do governo, Jair Bolsonaro responde para a população de que de fato ele tem um compromisso no combate à corrupção. E como o Onyx já tem um problema prévio e ele vai ser julgado no ano de 2020 e 2019, é muito possível que ele seja cortado no governo na primeira evolução de seu julgamento, como resposta à população que anseia por isso. O segundo afetado negativamente é Sérgio Moro. Sérgio Moro que iniciou ali a sua caminhada como ministro com um discurso muito forte, muito ferrenho contra a corrupção. Só que ele já vem
amenizando esse discurso, vamos dizer assim. Agora, ele já mesmo disse que não cabe a ele, não é função dele, julgar os seus colegas ministros. Só que a pasta do COAF, a responsabilidade do COAF vai cair no colo de Sérgio Moro em 2019. Ele que vai ser o responsável pelo COAF. E os desdobramentos dessa investigação podem ter impactos negativos, no caso, tendem a ter impactos negativos para o governo. E Sérgio Moro vai ter em 2019 uma chance de provar a sua honestidade que foi colocada em xeque pelos petistas, com toda aquela narrativa de que ele era imparcial, toda adotada durante o julgamento de Lula. Então Sérgio Moro vai ter uma chance de ouro de mostrar para a população que aquela narrativa dos petistas era de fato apenas intrigas. Mas isso vai depender dos desdobramentos do caso do COAF. Outra pessoa que também tem um impacto indireto, digamos assim, mas também um impacto negativo no seu trabalho como ministro é Paulo Guedes. Paulo Guedes é apresentado por Jair Bolsonaro como sendo aquele que vai resgatar o Brasil economicamente. Só que para fazer isso, Paulo Guedes vai ter que aprovar algumas reformas que, segundo eles, são necessárias, como a reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência vai ter que afetar alguns privilégios de setores da população. E para isso ele vai ter que ter um apoio do Congresso, ele vai precisar ter votos do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Só que com o desgaste político de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes vai ter mais dificuldade para negociar com o Congresso a quantidade de votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o que dificulta, assim, o seu trabalho. Entretanto, outras pessoas se beneficiaram de todo esse problema do COAF. Joyce Hasselmann, por exemplo, deputada federal eleita por São Paulo, tem aspirações de poder dentro do PSL. E ficou público uma discussão que ela teve com Eduardo Bolsonaro. Com o desgaste político da família Bolsonaro, Joyce pode crescer dentro do partido. Pode conseguir atingir as suas aspirações de poder. E outra pessoa, talvez o mais beneficiado de tudo isso, de todo esse problema do COAF, é o vice-presidente, o general Mourão. General Mourão, que cobrou explicações desse episódio do COAF, disse que confia em Jair Bolsonaro, ou seja, ele invertendo papéis, mostrando quase como se Bolsonaro fosse o subordinado e não ele, com essa fala de que ele confia em Bolsonaro. Disse para a imprensa furungar esse assunto, ou seja, mandou a imprensa continuar investigando esse assunto. Ele soube surfar muito bem esse assunto, esse episódio do COAF, e antes mesmo de assumir como vice-presidente, Mourão tem se tornado um ponto de referência dentro do governo. É muito possível que a popularidade, a importância e até mesmo o protagonismo de Mourão cresça quando o governo de Jair Bolsonaro começar. E existe um outro personagem que também se beneficiou do relatório do COAF, não está ligado ao governo, mas eu vou dizer assim que é um personagem bônus, que foi Renan Calheiros. Renan Calheiros talvez seja o último dos moicanos, desses representantes da antiga classe política. Porque todos os colegas deles, os seus colegas, ou estão presos ou não conseguiram se reeleger. Talvez só Aécio Neves tenha conseguido se reeleger, mas Aécio não tem, está muito desgastado com os problemas atuais que acabou enfrentando. Renan Calheiros ele tem pretensões de se reeleger como presidente do Senado, seria o 4º mandato dele. Só que ele via em Flávio Bolsonaro um empecilho, porque Flávio Bolsonaro, dias após ser eleito, disse que Renan Calheiros não é o presidente que a população quer. E articulava um apoio à campanha, à candidatura de Tássio Gereissati, do PSDB, para presidente do Senado. Só que para bater de frente com o Renan Calheiros, Flávio Bolsonaro vai ter que comer muito feijão com arroz. E esse episódio do COAF, na visão do Renan Calheiros e da sua equipe, desgasta Flávio Bolsonaro politicamente, que já vai entrar desgastado para assumir o seu mandato. E o próprio Renan ameaçou o Flávio Bolsonaro, dizendo que se ele continuar atrapalhando na candidatura dele, Renan, ele vai colocar Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Renan Calheiros ele tem um capital político muito forte, muito grande. Hoje talvez seja o político ali que tem mandato mais forte nos bastidores. E Flávio Bolsonaro tentou bater de frente com o Renan, só que ele precisa comer um pouco mais de arroz com feijão para bater de frente com um político com um cachorro grande que é Renan Calheiros. E agora Renan Calheiros vai possivelmente conseguir ser mais uma vez presidente do Senado.
Eu escrevi um texto para o meu blog Pobreza das Nações sobre esse assunto. Você pode entrar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar esse meu texto para dar mais uma lida. Tudo que eu falei, as entrevistas, as declarações, os depoimentos do Renan Calheiros, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Mourão, do Fabrício Queiroz, estão aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar e conferir tudo o que eu falei. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no vídeo, deixar o seu comentário sobre esse assunto. Na descrição também tem o meu Facebook, que você pode entrar lá e mandar sua mensagem e bater o seu papo comigo. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.